Olá! O objetivo desse vídeo é falar sobre um assunto muito importante quando utilizamos ambiente virtual de aprendizagem, que seria a avaliação das atividades propostas. Como já visto nos demais vídeos, quando é feita a inserção da atividade através de uma das ferramentas, pode-se optar por ter nota para essa atividade. E, com base em critérios pré-estabelecidos e os valores das notas, aquele que terá a incumbência de corrigir deverá entrar em cada atividade após o término da sua realização. Vamos mostrar como é que seria esse processo nas principais atividades já mostradas no projeto Landel. Primeiro vamos ver um fórum. Aqui eu coloquei como um fórum de dúvidas, que normalmente não é atribuído notas a ele. Mas nesse caso, apenas como ilustração, eu tenho como ver as postagens que foram criadas. Então foi uma postagem por mim e foi uma postagem pelo estudante 1 e pelo estudante 2. Se eu quero ver o que foi postado, então imaginemos que não seria um fórum de dúvidas, mas seria sim de conteúdo conforme uma questão proposta. Eu clico na questão e eu tenho como ver a resposta dada pela pessoa. Então, pensando em relação aos critérios, ao que foi abordado, as demais participações que a pessoa teve, e aí, de uma forma geral, ou eu posso ver especificamente essa postagem, para lançar a nota é muito simples. Eu venho, nesse caso, esse fórum vale até 10 pontos, e uma recomendação que a gente procura dar é sempre utilizar valores inteiros, não colocar valores decimais, porque depois, num processo de arredondamento, no final, você pode ter algumas diferenças e alguns questionamentos em relação aos estudantes. Então, vamos dizer que essa postagem está boa, mas não perfeita, então o valor seria 8 para ela. Então, eu fiz essa avaliação para essa pessoa. Eu poderia, então, com base nesse valor que foi atribuído, avaliar uma postagem de outras pessoas. Se nós tivéssemos aqui uma cadeia de comentários, então você poderia avaliar uma por uma dessas pessoas que estão aqui colocadas. Tudo bem? Tranquilo? Vamos retornar ao fórum utilizando essa barra de navegação. Volto novamente ao fórum de dúvidas e, nesse caso, eu vou avaliar o próximo estudante. Então, eu coloco aqui, também vejo, e do mesmo procedimento, vamos colocar nota para esse, por exemplo, 5 pontos. Perceba o seguinte, com isso eu fiz a avaliação. Se você quiser, como professor, também vou retornar aqui. Eu quero fazer uma mudança por algum motivo, eu acho que essa nota não foi a mais correta. Então, eu retorno, está a nota que eu dei, e falar, não, mais correto seria a nota 6. Você pode atualizar, não tem problema. Se você quiser, também aqui nos fóruns, poderia ser feito, não existe nenhum comentário. Você poderia fazer algum comentário relacionado e responderia para ele, porque de determinada nota. Não é muito usual, normalmente seria só a nota, mas poderia fazer algum comentário, responder aqui para ele e relacionar. A sua nota é isso por tais e tais motivos. Muito simples de ser feito. Vamos retornar à sala, também pela barra, e vamos ver agora tarefa. Eu tenho uma determinada tarefa e, nesse caso, mostra para mim que tenho 2 participantes e já tem um envio de 2 participantes. E como orientação, me mostra que eu preciso ainda avaliar esses 2 participantes. Para fazer a avaliação é muito simples. Eu venho aqui em ver e avaliar os envios. Aparece essa lista com os estudantes dessa sala. Eu tenho aqui o arquivo que eles fizeram. Se eu clicar, abrirá esse arquivo. Eu posso ler, vejo se está correto com o que foi proposto. E com relação à nota dessas pessoas, eu simplesmente posso editar e colocar um valor relacionado aqui para elas. Por exemplo, então eu tenho aqui a nota relacionada a essas pessoas. E eu posso fazer uma edição e um lançamento de nota para cada uma dessas pessoas. Por exemplo, esse primeiro, o estudante postou e eu tenho aqui nota de um total de 15 pontos. Então eu venho, acho que está muito bom, ele fez tudo correto e é muito bom você dar um feedback, um retorno. Então,
caracterize. Nesse caso, escreva. Está correto, você colocou da forma como era esperado. Avalie e coloque os detalhes para ele. E aí eu posso salvar, ou então eu posso salvar e exibir o da próxima pessoa. Tá? Apareceu da próxima pessoa e eu iria avaliar da mesma maneira, agora do estudante 2. Então isso facilita você ver pessoa por pessoa. Então eu vou colocar, esse aqui não está totalmente correto e é muito importante que eu justifique, escreva aqui para ele. Você recebeu 13 pontos porque foi pedido de tal forma, poderia ser melhor tais e tais argumentos, ou faltou determinada parte e assim por diante. Então você posiciona as pessoas com relação ao que foi colocado aqui. Vou apenas digitar. Como não tem mais nada que mudar, ele mostrou e falou que as notas foram salvas. Então se eu retornar novamente aqui a tarefa, me mostrou que ele está com 13 de um total de 15 e esse aqui com 15 de um total de 15 pontos. Então toda vez que você quiser editar, por exemplo, se eu quero retornar, esse aqui não foi a melhor, clico aqui novamente no lapisinho e eu tenho como fazer uma alteração de nota, se for o caso. Então, é um processo simples de ser feita essa correção de tarefas. Quando eu retorno na tarefa, me mostra então que eu já tinha 2 pessoas, já corrigi e veja, tem 0 pessoas para eu fazer a correção. Muito simples. Vamos retornar à sala. Nós temos também o uso de tarefas para o lançamento de notas presenciais. Imagine uma prova presencial que foi feita e você quer utilizar o ambiente agora apenas para o lançamento das notas, para que os estudantes tenham acesso a essas notas de uma forma mais simples. E o procedimento é muito parecido com o que já foi feito até agora. Então isso aqui é uma tarefa que eu chamei de nota de prova presencial. Perceba que nesse caso eu não tenho nada enviado e o estudante não tem como enviar. Ela foi criada somente para que eu lance as notas. Então nesse caso, veja, não tem nenhum arquivo aqui para que eu possa ver. Basta eu vir no estudante. Clico aqui no lápis, corrigir a prova. Tenho isso de antemão. Essa prova vale 25 pontos. Vamos dizer que essa pessoa tirou 22. E eu posso colocar para ele também o porquê dos 22. Muito bem, você acertou tais e tais questões e assim por diante. E depois, em sala de aula, você pode mostrar a prova e dar chance para que ele veja. Da mesma forma, eu posso corrigir o da próxima pessoa. Então, nesse aqui, vamos dizer que tirou 19 pontos. Então, justifique também aqui nos comentários. Então, é uma forma também de nós utilizarmos a tarefa. Tudo bem? Vamos ver agora como que seria a correção relacionada ao glossário. Se porventura foi utilizada a ferramenta glossário. Perceba que aqui eu tenho algumas definições que foram colocadas. Por exemplo, eu tenho aqui na letra F, a pessoa colocou essa definição e eu quero ver se essa definição ela está correta ou não. E você pode vir aqui e dar uma avaliação com relação a esse termos. Eu posso verificar, por exemplo, aqui por autor. Quem que foi o autor? Então, cliquei em autor e eu sei, o estudante 1 colocou definição sobre sustentabilidade. Então, eu venho, está correta, colocou tudo direitinho e avalio. Já o estudante 2 colocou a definição sobre fauna, também considero correta. Lembrando, gente, que pode-se ter o objetivo de um glossário sem ter nota. Simplesmente para que possa ter um local, para que a gente tenha ali um vocabulário melhor e as melhores definições. Vai depender da proposta do professor. Se você considerar que a definição não é a melhor indicada, você tire algum ponto aqui, se assim ocorrer. Também muito simples de ser feito. Vamos ver agora com relação ao chat. Normalmente o chat, nós não damos nota para essa participação. Normalmente é colocado para que as pessoas simplesmente possam comunicar. Mas se você quiser, poderia ver sessões encerradas. Eu quero mostrar todas as sessões. E ele mostraria, ó, teve uma sessão envolvendo o estudante 1. Você poderia ver. Por algum motivo, se você quisesse avaliar essa participação, o tipo de discussão que foi colocada, você poderia fazer, mas não diretamente no chat. Teria que usar do mesmo procedimento que a gente utilizou numa tarefa para uma atividade presencial. Tá? Normalmente não é avaliado com notas. Vamos ver agora a ferramenta diário. Para a ferramenta diário,
eu, como professor aqui avaliando, eu vejo que tem 2 entradas nesse diário. Então, eu estou acompanhando os 2 estudantes. E nesse caso, eu tenho a participação do estudante 2 e eu posso dar um feedback. Porque nesse diário, você poderia interagir com ele. Se ele está falando que tem dificuldade em determinados pontos, você pode interagir com ele no diário. Ó, reforce tal ponto, preste atenção nisso, recorra a tal pessoa e assim por diante. Tá? Lembrando que também existe questionamento sobre avaliar ou não diário, qual o objetivo, se ele precisa ter nota ou não. Se porventura foi colocado até mesmo como incentivo essa participação, você vem aqui na barra, se vale 5 pontos, você achou que as participações foram boas e dê a nota que julgar necessário. Aqui já é do estudante 2 e aqui do estudante 1. Então eu venho e vou corrigir da mesma forma desse estudante e posso colocar aqui, ó. Por exemplo, você pode mencionar mais detalhes e continua a conversa. Então você justifica e coloca essa interação. Muito simples de ser lançado a nota também. Nós podemos fazer a avaliação da Wiki. Só que a Wiki também, ela tem um procedimento de nós podemos verificar o que foi feito por cada pessoa, mas sem lançar a nota dentro dela mesma. Então, se porventura ocorreu dessa forma, a melhor maneira é eu ver em histórico, eu vejo como foi produzido o texto e eu posso ver a participação de cada pessoa. Se eu quiser ver aqui na 3, eu vejo o que esse estudante fez, qual foi a contribuição que ele teve. Se eu retornar novamente em visualizar, vou novamente em histórico, eu posso ver a etapa e a versão e a contribuição de cada pessoa. Lembrando que eu poderia dar indicações de como eu gostaria que o texto fosse produzido. E os critérios de avaliação pode ser o mesmo para as pessoas que construíram e ver apenas o texto final, ou se preferir a participação de cada pessoa. E aí nesse caso as notas seriam diferentes pelas participações das pessoas. Veja, não tem nenhum local para lançar a nota. Então, se eu quero lançar uma nota do Wiki, eu teria que fazer, vou retornar à sala, conforme a gente fez aqui com a nota de prova mensal. Eu criaria uma tarefa sem data, sem possibilidades, que não era para estudante postar nada nela, seria uma tarefa que foi criada que eu poderia colocar nota da Wiki sobre segurança. E aí a nota da Wiki eu lanço nessa tarefa. Por fim, vamos ver o questionário, que do jeito que foi configurado com os tipos de questões de verdadeiro ou falso e questão de múltipla escolha, ele é corrigido pelo próprio sistema quando a gente dá quais questões são corretas ou não. Para você verificar como é que foi os acertos, você pode vir aqui em tentativas e aparecerá um relatório com as postagens, como é que foi feito. Aqui traz algumas informações e aqui ele me mostrou, ó, tivemos o estudante 1, o estudante 2 e mostrou para ele, ó, esse aqui gastou tantos segundos, fez em tal dia, foi finalizada a questão e acertou uma das questões, errou a primeira, acertou a segunda e ficou com 5 pontos. O estudante 2 já acertou as 2 questões. E ele me dá até uma média relacionada ali aos acertos. E me dá aqui número de alunos por faixa e assim por diante. Por nota, dá até para eu ter uma ideia do desempenho. Então, se nós tivéssemos utilizado questões que são chamadas de dissertativas, onde a pessoa teria que escrever, aí nesse caso você bateria nessa questão, leria como se fosse uma tarefa, uma postagem no fórum, e você mesmo lançaria a nota para essa questão. Mas normalmente nos questionários são usados os tipos de questão que são corrigidas pelo próprio computador. Tudo bem? Agora vamos ver o seguinte. E se eu quero ver o cômputo geral? Como é que foram as notas distribuídas até então? Para isso, eu devo rolar até o box de administração, que vai, no nosso caso, está aqui na parte esquerda, e eu tenho a opção de notas. Quando eu clico em notas, ele aparecerá como se fosse um boletinzinho desses estudantes. Veja, tudo aquilo que foi avaliado e a quantidade de notas distribuídas até então. Então eu sei em cada atividade quanto que cada pessoa fez. Então, o que eu teria aqui de notas aqui para ele. Tudo bem? Se o estudante for acessar, quando o estudante acessar, ele não vê dos colegas. Cada estudante só vê do seu.
você, na função de professor, você poderia ver de todos eles. Então, essa é uma forma de você também ter todas as notas aqui colocadas. É um processo muito simples de ser feito. Tudo bem? Então, a indicação é você pensar em bons critérios, ao fazer cada atividade, pensar notas, os critérios de correção e depois, assim que for realizado, você fazer a correção e colocar no ambiente, porque ele ajuda bastante para você divulgar as notas, os critérios, facilitando muitas vezes e economizando tempo na aula presencial. Tá joia? Até uma outra oportunidade.